uma determinada ocasião política do Brasil, um momento histórico, ao longo da persecução penal, a Polícia Federal teve notícias de que um suposto esquema de caixa 2 estariam armazenados dentro do computador do então senhor PC Farias, que era o coordenador da campanha de um ex-presidente. A Polícia Federal foi até a sede, o escritório do senhor PC Farias, e fez a retirada do acervo informático e pegou para si a guarda, custódia e análise deste material a ser vistoriado e analisado. A partir desse momento, desse marco, os advogados de defesa começaram a construir aquilo que eu chamo da história moderna das provas digitais, da governança e do compliance digital no Brasil. Os advogados de defesa fizeram algumas perguntas, doutor Paiva, à Polícia Federal, alguns questionamentos à operação que estava sendo realizada naquela ocasião. Primeira pergunta: onde o material apreendido é guardado dentro da sede da Polícia Federal? Quem faz a análise, doutor Filipim, quem faz a análise? Qual software de análise forense que é utilizado na operação? E quem homologou esse software? Esse software é homologado e por quem? Qual a metodologia de análise do software forense? Senhores, vamos lembrar, a prova no processo penal ela é construída em benefício da defesa, constitucionalmente. A prova ela tem que ser toda muito bem formatada para que haja uma possibilidade cabal e irretorquível da defesa construir a tese reversa. Porque no pilar constitucional nós temos um princípio, que é o princípio constitucional do contraditório amplo, ampla defesa. É marco, é pilar constitucional, que deriva do artigo 1º, da nossa própria essencialidade, do princípio da dignidade da pessoa humana, pilar constitucional que aparece pela primeira vez na história moderna das constituições no Brasil. Um princípio de tal calibre, de tal magnitude, que hoje ele é densificado, reanalisado pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje nós vivemos a era da mobilidade do direito, deixando de lado o positivismo jurídico, que vem cada vez mais morrendo. O professor Manuel começa a se revirar na cadeira quando eu falo isso. Professor Manuel Maceno, travaremos um embate histórico acerca dessa questão aqui na OAB Santa Catarina. Porque o doutor Manuel ele defende que a segurança jurídica ela é derivada, sim, do positivismo máximo jurídico. E, como ele diz, ele é um conservador da história. E esse pilar conservador é necessário para que os nossos tribunais nós não possamos viver um estado dos juízes. Senhores, eu divirjo totalmente dessa teoria. Ao fato, à norma e o princípio constitucional, nós aproximaremos o direito da ética, reaproximaremos o direito da moral, traremos de volta o poder criador da advocacia, para que possamos bater as portas do Poder Judiciário, informando que nunca o fato social, a norma não vai acompanhar o fato social, a norma não vai acompanhar a evolução tecnológica, e os problemas diários que nós temos são novos problemas. Um novo olhar, muitas vezes, para problemas antigos. As ameaças agora são pelo WhatsApp, Telegram, chat secreto, empresas americanas atuando no Brasil e informando a justiça brasileira e pleiteando na Suprema Corte Brasileira, como o caso da CESPRO, de que a competência para analisar e julgar as questões não é das cortes brasileiras. Trazendo um problema enorme para os nossos clientes, um problema enorme para a advocacia. Voltando à questão da operação da Polícia Federal. Polícia Federal,
questionaram os advogados de defesa: vocês têm um manual de procedimentos técnicos para colheita, análise, preservação, disponibilização, manutenção e depois disponibilização dessa prova eletrônica em juízo? Para que eu possa, enquanto defesa, impugnar tecnicamente como foi feita a separação das fotos íntimas, fotos da família, para que eu possa ter direito ao contraditório pleno e à ampla defesa. Senhoras e senhores, esse caso me foi contado pela primeira vez, num momento muito especial, dentro do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Quem presidia o Instituto, o diretor técnico científico, era então o Dr. Geraldo Bertolo, que ligou no gabinete do Dr. Paulo Lacerda, então diretor-geral, e disse: Dr. Paulo Lacerda, estou presenteando o professor Coriolano com um manual de procedimentos técnicos da Polícia Federal. Isso ocorreu durante a Conferência Internacional de Perícias e Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. Naquela ocasião, a operação ela foi anulada. A Polícia Federal, como uma polícia forte de Estado, ela se atentou para essa questão, iniciou um trabalho entre delegados e peritos para que pudesse ser construído um manual de procedimentos técnicos, para que em toda operação da Polícia Federal a prova possa ser preservada, lacrada, para que possa haver um modus operandi cabal para coleta, análise e preservação da prova eletrônica. E, a partir de 1992, nós passamos a ter um problema histórico, um marco histórico nas investigações, que são os chamados PICs. Procedimento Investigatório Complementar, feito pelo Ministério Público. Nós temos, cada vez mais, o Ministério Público se projetando no seu desejo político de investigar, de assessorar, de cada vez mais ter as vitrines da investigação. Senhores, o que é perigoso? O nosso ex-presidente Luiz Flávio Borges Durso se manifestou pela OAB São Paulo, e aqui eu reitero a sua manifestação, não é do cerne, da natureza jurídica do Ministério Público investigar, em especial investigar provas digitais. Porque o Ministério Público não tem corpo de peritos. O Ministério Público não tem capacidade técnica, não tem um manual de procedimentos técnicos para coleta, análise, preservação, disponibilização, separação e softwares específicos para análise forense em operações como Castelo de Areia, operações como a Lava Jato, onde a prova pode ser contaminada, a prova pode ser um veículo de cerceamento da defesa, e o advogado que souber explorar a vulnerabilidade dessa questão vai nadar de braçada no que tange a anulação das provas digitais, porque na maioria dos processos em que há uma atuação direta da Polícia Federal, perdão, do Ministério Público Federal, do Ministério Público, nesse quesito, a prova é nula de pleno direito. Senhores, vamos pensar que todos nós somos agentes sociais, agentes de transformação social. Somos capazes de criar, inovar, perdoar, amar. Os nossos aplicativos, redes sociais, Instagram, Facebook, tornam a nossa vida cotidiana, familiar, a nossa vida empresarial, no escritório de advocacia, cada vez mais complexa. O estagiário pode usar o seu próprio celular dentro do escritório de advocacia, que trata de assuntos sigilosos dos seus clientes, ele pode fotografar a tela. Dentro da minha empresa, que horas que eu posso acessar o meu e-mail? Eu posso usar o e-mail particular? Tenho que usar o e-mail corporativo? A Secretaria da Fazenda, a Receita Federal, o fiscal, ele pode comunicar o contribuinte utilizando, Dr. André Lemos. A Fazenda do Estado de São Paulo, eu sou professor da escola,
superior do governo do Estado de São Paulo, em direito digital, capacitando os auditores fiscais lá do Estado de São Paulo. E uma das grandes questões é, por que o auditor fiscal utiliza o seu e-mail particular para se comunicar com o contribuinte? Eu posso me comunicar com a Secretaria de Fazenda pelo WhatsApp? Eu posso, desde que seja o WhatsApp oficial, com celular oficial da Secretaria da Fazenda. Isso é compliance, isso é governança. As regras têm que estar claras. O que o funcionário deve ou não curtir. Nós temos um julgado interessantíssimo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, envolvendo uma clínica veterinária, que diz que todo aquele que curtir, comentar, compartilhar notícia caluniosa, responderá solidariamente, de idêntica maneira, com aquele que criou a notícia caluniosa. E mais, o acórdão diz que o Facebook não é uma rede informal, que ele é uma continuidade da nossa própria personalidade. E que, muitas vezes, a informalidade não nos gera o direito de uma curtida inadvertida. E eu estou trabalhando num caso interessantíssimo lá no escritório, Dr. João Paulo, que envolve 2 empresas de bebidas. E fotos e comentários fora de contexto. A nossa cliente, a gerente da nossa cliente, foi agora no verão, ela saiu, ela trabalhava na concorrente, ela saiu e lançou a campanha publicitária, e as empresas de bebida próximas do verão, elas lançam no Facebook, nas redes sociais, as suas campanhas publicitárias, de forma conjunta. Ela foi até a sua ex-equipe e disse: parabéns, boa campanha. Parabéns, boa campanha, ponto. A empresa, que recebeu o elogio, printou o elogio, ampliou o elogio, melhorou a foto, colocou rosas e cor-de-rosa e colocou na foto de capa. E disse: até os nossos concorrentes dizem que nós somos os melhores. Nós somos bons. Primeira pergunta. Eles me ligam: doutor Coriolano, eles podem fazer isso? Não podem. A informação foi maximizada, foi colocada fora do contexto original, criada. Né? Eu tive um caso que envolveu a minha pessoa, que foi interessantíssimo, que eu gosto muito de contar. Criaram uma fake news, uma pós-verdade, como diz a Universidade de Oxford, envolvendo a minha pessoa. Eu fui palestrar no Congresso Internacional de Direito de Gramado. Fui convidado pelo professor Damásio de Jesus, uma honra, professor João Paulo. Acostumado a ver o professor Damásio só nos livros, né? Hoje eu trabalho na Faculdade Damásio, eu sou professor, coordenador, cumprimento aos meus alunos aqui presentes, pesquisadores de todo o Brasil. Senhores, e com o ministro José Eduardo Cardoso, doutor Paiva. Um caso até que nós oficiamos o doutor Sobral na época para que ele tomasse as providências necessárias. E, após a palestra, 3 professores na mesa, 3 professores do Damásio. O ministro José Eduardo Cardoso me abraçou e falou: Cori, vamos tirar uma selfie? Tirei uma selfie com o ministro, doutor Renato Leite. Colocaram no grupo anti-PT. Anti-PT. 750 mil compartilhamentos, segunda-feira, 9 horas da manhã. Olha, 2 ladrões, corruptos. Corruptos, nem me conheci. Foi até um diretor de uma empresa que criou o meme, a montagem, não me conhece pessoalmente, mas como era um momento político muito ruim, ele colocou lá, descobriu o meu nome, colocou parte do meu currículo, etc. Isso começou 9 horas da manhã. 4 horas da tarde, liminar deferida com uma multa diária de R$500 mil pela não remoção do conteúdo. Eu gerei todos os códigos, pedi reflexo de imagem, que o Facebook utilizasse a não realocalação das fotos, etc. Usei toda a minha expertise. 4h30 da tarde eu estava lá com a liminar na porta do Facebook,
a imagem nunca mais foi vista. Então, se os senhores agirem de forma rápida e diligente, as imagens elas podem, sim, ser apagadas, podem serem subtraídas da rede mundial de computadores. E, sim, vocês podem pedir a tutela para que o Facebook utilize o seu sistema de reconhecimento facial para que imagens não voltem a existir em determinados ambientes indesejados. E a convite do ministro Toffoli e da ministra Rosa, representando o presidente da OAB, Dr. Marcos da Costa, nós fomos a Brasília, na audiência pública que tratou da questão do WhatsApp. Eu não pude estar presente pessoalmente, mas nós mandamos um parecer técnico. O nosso parecer técnico diz o seguinte: o WhatsApp, o Facebook, empresas estrangeiras que trabalham no Brasil e que dizem, à luz do Marco Civil, que não têm capacidade técnica de cumprir as decisões judiciais, que provem. Onde é que está o manual de instruções e procedimentos de governança, doutor João Paulo? E nós, da OAB, do IASP, temos que estar atentos a essa questão, doutor André Lemos. Por que essas empresas não atuam de forma transparente no Brasil, nos trazendo um manual de instruções, um manual do alcance da sua, então, capacidade técnica? E por que não deve ser aplicada a lei brasileira, se o Marco Civil diz que nas questões envolvendo brasileiros, é o Marco Civil da internet que deve ser aplicado? E a segunda audiência pública que eu participei presencialmente no Supremo Tribunal Federal, tratando do direito ao esquecimento. Senhores, direito ao esquecimento, direito de ser deixado em paz, o direito à desindexação, direito de sexta geração, de sétima geração, é um direito, é um valor constitucional derivado do princípio da dignidade da pessoa humana. De um princípio constitucional, não confundam princípio constitucional com valor constitucional. O valor constitucional, ele deriva de um princípio constitucional, ele é fruto de uma construção do tecido social, da consciência ética coletiva, nos tribunais. Como o direito às relações homoafetivas, o princípio da moralidade pública, discutido como regra de aplicabilidade imediata no âmbito do Supremo Tribunal Federal, perdeu por um voto. Mas essa mobilidade, essa construção móvel do direito é que está em questão. Senhores, e nós dissemos lá, 18 advogados presentes disseram que não existe o direito ao esquecimento, que existe um direito, em tese, à desindexação, e nós dissemos, pela Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, que existe o direito ao esquecimento. Nós temos 2 julgados no STJ, corroboramos o entendimento do ministro Luiz Felipe Salomão, quando ele diz que o direito ao esquecimento ele é uma realidade que não apresenta risco, nem cerceamento à liberdade de expressão, se nós não estivermos em discussão valores históricos, valores éticos da nossa sociedade sendo subtraídos, valores informacionais importantes, não estamos cerceando a informação, mas preservando a honra de um, como no massacre da Candelária, aquele suposto autor de um crime que teve o seu nome subtraído, ele não pode ser alvo de notícias. Como o caso da Aida Cury. A família tem direito de ser deixada em paz, e não ver novamente aquela questão sendo novamente passada na televisão. Alguns dizem, não, mas ela já morreu, é uma questão de importância histórica. É ponto de vista. Shakespeare dizia que a verdade é como o cristal. Depende do lado que você enxerga através dele. Mas Shakespeare dizia que o cristal deve ser puro como a nossa visão, que o cristal representa as múltiplas formas de enxergarmos o mesmo fato jurídico, o mesmo fato social. E o nosso grande
E aqui uma homenagem a todos vocês, o nosso grande filósofo catarinense, Humberto Roden, quando ele diz o que é a verdade, o que é a verdade. Humberto Roden, magnífico, morou com Einstein. Humberto Roden diz que a verdade não pode ser escrita num pedaço de papel, senhores. A verdade não pode ser dita com o som das palavras. A verdade suprema, humana, absoluta, segundo Roden, é aquela que jaz aqui, no fundo da nossa alma humana complexa. E por isso somos plurais. Cada um de nós sente de uma forma completamente distinta e temos que nos valer do arcabouço legal imperfeito para nos socorrer na nossa política social do bem viver, para nos equacionar. Mas cada um de nós enxerga, sente a verdade por um prisma. Leiam Humberto Roden, senhores, aqui do berço de Santa Catarina. E Einstein dizia, penso 99 vezes e nada descubro. Então mergulho num profundo silêncio e a verdade me é revelada. Roden, que foi aluno de Einstein, levantou a mão e disse, professor, mestre, emblemáticas e poderosas palavras, penso 99 vezes e nada descubro, então mergulho num profundo silêncio e a verdade me é revelada. O que queres dizer? Einstein disse, é simples. A era da tecnologia, da transformação, permeado dos meus conceitos e dos meus preconceitos, jamais posso dar um passo além, deixando do lado de fora da sala todos os meus antigos valores, os meus dogmas, as minhas teorias antigas. Puro, entro em sala de aula. Vazio, me reconstruo. Apenas vazio, puro, sem estar preso aos meus antigos conceitos, consigo, de fato, criar novas teorias. Senhoras e senhores. E ao final da minha fala de abertura, trago para vocês as palavras do nosso poeta, o meu poeta favorito, e aqui eu agradeço de público o presente que me foi dado pelo meu querido colega catarinense, André Lemos, que me presenteou com uma coleção especial de Cruz e Souza, quando ele diz, cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas terras impuras, doce, negro, macilento, igual morto na tumba, quem és tu, ó cavaleiro? Diz Cruz e Souza. Fecho meus olhos, não te encontro, estás pela bruma, estás por toda parte. Quem és? A justiça? A tolerância? Por isso não te enxergo onde estás. Tateio minhas mãos e não te encontro. Tu és a justiça. Tu és o cavaleiro das armas escuras, que vai, sereno, pelas terras impuras. Meu agradecimento à doutora Sandra Vilela, que foi presidente da Comissão de Direito e Tecnologia de Minas Gerais, esteve em São Paulo ao meu lado, tem o nosso DNA, o DNA da lealdade, o DNA de pessoas que querem fazer acontecer. Doutora Sandra Vilela, meu muito obrigado. Vossa Excelência tem a minha admiração, o meu respeito, porque assim conquistou com o seu trabalho, com a sua lealdade, e principalmente por estar engajada com os princípios da advocacia. E agora é um orgulho para nós sabermos que Vossa Excelência está aqui, no solo, na terra do meu poeta, Cruz e Souza. Meu muito obrigado. Amor, paz e solidariedade. O nosso querido Yering não dizia? Não devemos lutar pelo miserável objeto do litígio, e sim por um fim ideal de paz, equilíbrio, solidariedade, principalmente pela nossa afirmação da nossa própria pessoa e do nosso sentimento de justiça transformador. Meu muito obrigado.